Pessoal, boa tarde. Então, como falando anteriormente, né, eu ia estar postando a videoaula referente aí à nossa prova de física, que vai ser aplicada agora nessa segunda-feira, tá? Segunda 12/8, né? Se eu não me engano. Então, aqui então nessa aula, essa videoaula, né, de revisão da P2 de física, consiste então nessa apresentação em slides, né, como eu sempre faço, em períodos aí de véspera da prova, onde são abordados a teoria e os exercícios, né, tendo em vista que a gente tem uma aula só, né, por semana, fica meio que inviável gastar uma aula nossa para revisão. Então, eu faço então, essas videoaulas que fica aí mais fácil, né, para eu poder adequar aí o cronograma, né, que eu tenho que cumprir com vocês e para vocês estudarem aí na casa de vocês, né? Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá lá na plataforma do YouTube, ok? Então, na videoaula de hoje vai ser referente à matéria da P2 de Física, que são abordados aí os capítulos 8 e 9, tá, pessoal? Aqui tá 7, tá? Mas é 9, tá? Não sei por que eu coloquei 7. Então, nele a gente vai falar sobre questão da aceleração gravitacional, da gravidade, lançamento vertical e queda livre, altura máxima de um lançamento vertical, né, que são os capítulo 8, e depois, né, os vetores, né, a parte de vetores, que é do capítulo 9. Aqui está 7, mas na verdade é capítulo 9. O que são vetores, vetores de direção e sentido, grandezas físicas, escalares e vetoriais, e por último, as operações com vetores, né, soma, subtração, teorema de Pitágoras. Então, pessoal, em relação à diferença aí, né, que é abordado muito em lançamento vertical, né, que tem a ver com a queda livre, é a aceleração da gravidade, né, aceleração gravitacional. A gente tem aí uma pequena diferença, né, o que é gravidade e o que é aceleração gravitacional, é que embora muitas vezes sejam utilizados como sinônimo, gravidade é diferente de aceleração gravitacional. A gravidade é o nome da força que está presente em praticamente todos os corpos celestes, exemplo, a Terra, a Lua, o Sol, alguns cometas, né? Eles vão possuir gravidade. Isso depende aí da massa deles. Quanto maior a massa deles, maior vai ser a sua gravidade. A aceleração gravitacional é como a gravidade se manifesta nesses locais. Então, a aceleração gravitacional na Terra é uma, em Júpiter a aceleração ela vai ser mais forte do que na Terra. Tá? Isso tem relação aí com a gravidade do planeta, que está relacionada aí ao raio e à massa desse objeto. Um dos caras aí que fez os principais estudos aí sobre aceleração gravitacional foi Isaac Newton. Né? Uma das histórias científicas aí mais conhecidas conta que Newton ele refletiu sobre a gravidade e a aceleração dela quando observou uma maçã cair enquanto estudava próximo à macieira. Algumas pessoas afirmam que essa história é apenas uma exemplificação de eventos fictícios, enquanto outras atestam que ela realmente ocorreu. O fato é que o registro mais antigo dela é do século XVIII. Tá? Ele cita aí o livro do Newton. A parte da questão da gravidade, pessoal, ela está extremamente, né, relacionada aí com a questão do lançamento vertical e queda livre. Como consequência, então, a trajetória, o tempo de movimento, a altura alcançada, entre outros dados, são consequências diretas da velocidade inicial. Tá? Então, a análise desse fenômeno também nos permite tentar deduzir algumas informações. Observando a força colocada para movimentar a bola, é possível imaginar em qual ponto o movimento terá o sentido invertido, ou seja, em qual movimento ela começará a cair. Então, aqui, ó, vamos dizer assim, aqui ele está falando quando eu lanço a bolinha para cima. Então eu estou jogando a minha força com a bolinha para cima. Esse movimento aqui, vamos dizer assim, ele é retardado. Então ele vai chegar aqui, ó, ele vai chegar em cima até a velocidade dele igualar a zero. A velocidade dele igualou a zero, essa aqui é a altura máxima. Olha lá, MRUV retardado. Depois ele começa a ser o quê? Acelerado.
movimento retilíneo uniformemente acelerado, aí a gravidade começa a fazer efeito aí na queda dessa bolinha. Então ele pega um movimento acelerado. Você vê que o vetor, né, da aceleração ele está no mesmo sentido da gravidade. Isso é um movimento acelerado. Quando ele está contra, ó, o vetor aqui, ó, contra, ele é retardado. No caso de objetos lançados verticalmente, o que provoca a desaceleração e inicia a queda é a atração gravitacional exercida pelo planeta. Outro aspecto importante do estudo de movimentos verticais com pouca altura máxima é a resistência do ar. Uma das leis da física diz que dois corpos não ocupam no mesmo instante o mesmo lugar no espaço, ou seja, quando um objeto é arremessado na atmosfera, ele colide com moléculas de gases e outros compostos. Como elas oferecem resistência, altera o movimento desse objeto. Então, aqui na Terra a gente tem atmosfera, se a gente tem atmosfera, a gente tem vários gases presos aí, principalmente o ar. Então, ele está caindo, ele está batendo em partícula ali de ar. Visto que na Lua eu não tenho essa resistência, né? Eu não tenho atmosfera, então a gente vê aí a questão desse movimento ser retilíneo, desse lançamento vertical, essa queda livre ser diferente, no caso aqui da Terra, com comparação à Lua. Aqui algumas características da queda livre, né? A queda livre é o processo de queda, né, da bolinha. Então, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? Então, na hora que você jogou para cima, ela atingiu a altura máxima, a velocidade ela vai ser zero, ela vai sofrer a aceleração da gravidade e vai cair ao solo. O corpo ele só vai ser liberado para a queda livre quando ele atinge a altura máxima, né? Que é quando a velocidade, o V0 aqui, ele é igual a zero. Tá? Durante a queda, então, ele vai ganhando a velocidade e o movimento, então, é acelerado. Desprezando a resistência do ar, né, a gente pode verificar aí que o movimento ocorre com o efeito da aceleração da gravidade constante, representando um exemplo de movimento uniformemente variado. Aqui eu coloquei um slide só para falar das equações aqui da altura máxima e de um lançamento vertical. Então, de um lado, a gente vê aí como a velocidade de movimento vertical ele varia, o gráfico também apresenta essa mudança. Então, no lugar de um retângulo em que se vê a velocidade como uma constante, tem-se a forma semelhante de um trapézio, em que a velocidade é variável. A principal equação aqui é a área do trapézio é igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Aqui, pessoal, desculpe que minha barra de ferramentas está pegando aqui nessa parte do slide, mas eu peguei igualzinho do livro, tá? E desse outro aqui, que eu acho uma das mais importantes, da altura máxima, que você pode ver, ó, é o mesmo trapézio, só que invertido, tá? Essa mesma relação ela serve para associar o tempo de uma queda livre com a altura dela. Como a velocidade do movimento de descida é acelerado em um gráfico relacionado à velocidade e o tempo, com a aceleração sendo uma constante, a área continua sendo de um trapézio. Assim, a altura da queda dividido pelo tempo da descida é igual à velocidade final dividido por 2, considerando a queda livre com velocidade inicial a zero. A queda livre, então, ela começa quando a velocidade está zero, né, que é na altura máxima. Aqui também ele fala, né, a questão das equações, tá? Agora falar um pouco dos vetores, né, que é o outro capítulo que engloba a nossa prova de segunda. Então, ele começa falando do que são vetores, né? A gente já falou em sala de aula, né, duas aulas que a gente vem falando desse capítulo. Vetores são segmentos de retas usadas para representar alguma grandeza vetorial, ou seja, é a união de dois pontos no espaço. O vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, tamanho, direção e sentido. O módulo, o tamanho aí no caso, é o valor dele, tá, pessoal? Vetores, direção e sentido. A gente verificou também que isso aqui, ó, quando a gente tem paralelas, é a mesma direção, tá? Ou seja, elas são na direção horizontal. Concorrentes, né, que a gente vai ter aí direções diferentes. Semi-reta, sentido AB ou sentido BA. E toda direção tem sempre dois sentidos possíveis. Então,
se elas têm aqui o mesmo formato, que eu falo assim, se elas são horizontais, se elas são verticais, elas têm a mesma direção. O sentido, pessoal, ela vai determinar aí, vai depender aí do sentido, para onde que a seta está apontando. Nesse caso aqui, eles têm aqui a mesma direção e o mesmo sentido, porque ó, as setas estão para os mesmos lados, tá? Se eu tivesse uma seta só desse lado aqui e nessa seta uma para esse lado aqui, eles iam ter a mesma direção, só que sentidos opostos, ok? Toda direção ela vai ter então sempre dois sentidos, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, uma diagonal para baixo, outra diagonal para cima, tá? Isso vai depender, né, lógico, depois da direção do seu vetor, da questão para onde a seta está apontando. Outra coisa importante, muito importante, que vocês têm que saber para a prova, em relação às grandezas físicas, tá? Que a gente tem as escalares e as vetoriais. As grandezas escalares, as grandezas físicas escalares, para as quais o valor, que é no caso a intensidade, né, medido, acompanhado da respectiva unidade de medida, ela é suficiente para a sua caracterização. Exemplo, o tempo é uma grandeza escalar? Sim, porque o valor dele já me importa. Tá? Hoje é 13h40. Tá? Temperatura também é uma grandeza escalar. Hoje está 18 graus. Volume, eu tenho um volume de 100 ml, 1 litro, ou seja, o valor, a intensidade, né, o valor medido é o que importa. Tá? Já as grandezas físicas vetoriais, além do valor medido, né, além da intensidade da respectiva unidade medida, é muito importante também especificar a direção e o sentido correspondente. Tá? Por isso que aí entra a questão da grandeza vetorial. Exemplo, velocidade. Tá? Então eu estou numa velocidade de 100 km por hora, na direção horizontal em sentido ao centro de São João da Boa Vista. Aceleração, estou numa aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado, ou direção ao centro da Terra, peso, deslocamento. Tá? Então, todos esses são grandezas que, além do valor medido, ela depende aí de uma direção e sentido. Força, tá? A gente tem aí alguns exemplos. Aqui, pessoal, coloquei algumas contextualizações em relação à operação com vetores, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, que eu tenho CFS, então eu tenho aqui uma casa, tipo uma farmácia, aqui um hospital, tá? Uma oficina e um supermercado, e uma pessoa andando entre elas. E ele coloca aqui as distâncias, o vetor de deslocamento de CAF 30, de F para S é 20, de S para O, 60. Então, vocês concordam que de C para O não é a soma de todos esses vetores aqui de deslocamento? Ou seja, ele andou 30 mais 20, que dá 50, que dá mais 60, que dá 110. Tá? Quando eu tenho vetores aqui na mesma direção e sentido, tá? Que eles estão aí, vamos dizer assim, né? Um seguido do outro, né? Setinha dele batendo na bundinha do outro. Então, daqui a aqui ou daqui a aqui. Não importa se ele está no sentido de esquerda para direita ou direita para esquerda, se eles estão no mesmo sentido, a gente soma. Se eles estão em sentido oposto, a gente subtrai. Então, nesse caso aqui, 88 mais 88, 116 newton. Aqui embaixo a gente já vê um caso de subtração, porque uma pessoa está puxando uma força de 88 newtons para a esquerda e outra está puxando do outro lado oposto, 88 newtons, a mesma força para a direita. Então 88 com 88 é um somo, porque não está na mesma direção em sentido. Eles estão na mesma direção, só que sentido oposto. Então é um menos o outro, vai dar zero. Por isso que eles ficam ali em equilíbrio. Ninguém consegue puxar mais para um lado do que para o outro. Se aqui for 89, ele vai puxar mais para o lado dele. Se aqui for mais que 88, né, consequentemente vai puxar mais para o lado dele. Aqui, pessoal, é um exemplo de um cálculo utilizando Pitágoras, onde eu tenho o valor aqui da base, o valor aqui da altura, forma um ângulo de 90 graus,
Eu aplicando aqui Pitágoras, eu acho esse valor, ok? A gente vai ver aqui através dos exemplos também, cálculos que a gente utiliza aí, Teorema de Pitágoras. Então, pessoal, primeiro exercício aí do capítulo 8. Na figura a seguir, um garoto joga uma bolinha verticalmente para cima, observa sua subida e descida e a agarra de volta. A cena B indica a altura máxima do lançamento, ou seja, a cena B está falando que é a altura máxima. Aqui eu já sei que a velocidade é igual a zero. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade constante, o que é correto afirmar sobre a velocidade com que a bolinha retorna à mão do garoto em C? Ele quer saber o que acontece com a velocidade quando retorna à mão do garoto em C e sobre a velocidade no instante representada em B. Aqui eu sei que é nulo. Então eu vou nas que tem nulo. Ó, B é nula, B, então é uma das três. Geralmente, pessoal, quando eu pego aqui em C, é geralmente a mesma velocidade que eu lancei, tá? Porque aqui eu apliquei uma força, ela vai contra, ela está sendo retardada, chegou aqui zero e aí ela começa a cair. E aí ela vai ganhando velocidade até chegar aqui na velocidade igual que você lançou. No caso, então, a resposta correta é a letra A. C tem valor igual à velocidade com que foi lançada e B é nula. Aqui um exercício importante, né? Eu falo aí, importante vocês fazerem todos que são desse sentido, tá? De achar a altura máxima, tempo de descida, essas coisas. Então começa aí a velocidade de um corpo lançado verticalmente para cima com o tempo de acordo com o gráfico apresentado. Ele dá aqui o gráfico. Ele quer saber o instante em que um corpo atinge a altura máxima. Então, o instante que ele atinge a altura máxima é onde a velocidade é zero, concordam? A velocidade é zero, x e y vai ser zero, vai ser aqui, 6. O instante que um corpo atinge a altura máxima aparece no gráfico de velocidade x. Ou seja, o zero está no x e o 6 está no y, correto? Inverso. Esquece. O instante em que o corpo atinge a altura máxima aparece no gráfico da velocidade pelo tempo, como o instante em que ela se torna nula, ou seja, a altura máxima, a velocidade é igual a zero. Nesse caso, onde a velocidade vai ser a zero, eu tenho o tempo de 6 segundos. Ele quer saber o instante em que o corpo está de volta ao ponto de lançamento. Se a subida ocorre em 6 segundos, a descida também vai ocorrer em 6 segundos. Então, o instante que o corpo está de volta ao lançamento, ele é que T é igual a 12 segundos. Tá? A altura máxima atingida, aplicando a relação matemática desenvolvida nesse tópico, que é aquela equação lá da altura máxima pela t da subida igual a velocidade inicial dividido por 2, eu substituo, eu tenho o tempo de subida que é 6, a altura máxima eu não sei, eu tenho a velocidade inicial que é 60, eu vou achar aí, aplicando a matemática, eu vou achar aí 180 metros. D. A velocidade do móvel retornar ao ponto de lançamento. Na queda livre, o corpo recupera a velocidade inicial de lançamento que foi perdida na subida, ou seja, nesse caso, 60 metros por segundo. Lembra lá no exercício do menininho lá jogando a bola, que fala que a velocidade da bola ao ser lançada é o mesmo da velocidade quando ele recebe? Então, se a velocidade inicial foi 60, a final aí, para ele retornar ao ponto de lançamento também vai ser 60. Aqui um exercício de vetores, onde a gente aplica aí teorema de Pitágoras. Ele fala em um bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra. Um transeunte faz o percurso de P até Q e pela trajetória representada no esquema a seguir. Qual seria o comprimento de um vetor de deslocamento único com origem no ponto de partida P e a extremidade do ponto de chegada Q? Então, Pitágoras, né? Tem que traçar uma linha reta do P até o Q. Eu tenho o valor aqui ó, da base, eu tenho o valor da altura. Então eu faço
esse valor ao quadrado é igual a esse valor ao quadrado, esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado é igual a reta PQ ao quadrado. Então, eu coloquei aqui do lado. Eu sei que, então, cada quadradinho vale 100, embaixo vale 300 e a altura de 400. 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado vai dar 250 mil. Tá? A raiz disso, então, é 500 metros. Então, o vetor PQ, pessoal, ele vai valer aí 500 metros. Outro exercício lá da apostila é um exercício aí para corrigir a posição de um dente na arcada dentária. É necessário uma força com a direção e os sentidos indicados na figura 1. Duas ligas elásticas são utilizadas para amarrar esse dente e há dois molares, um para cada lado da arcada, conforme a figura 2. A tensão, que é a força elástica em uma liga, é de 6 newton e na outra de 8 newton, sendo 90 graus o ângulo formado entre elas, como se pode ver na figura 3, que é essa figura aqui, ó, do triângulozinho aqui. Então, faço a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Né? Ele quer saber a intensidade da força F, eu jogo em Pitágoras, é essa força aqui. Eu tenho essa força, eu tenho esse valor aqui, né? E tenho esse valor, eu jogo Pitágoras. Então, F ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Que são os lados aqui que ele fala. Eu sei aí que o F ao quadrado é igual a 36 mais 64, que vai dar 100. A raiz disso vai ser, então, 10 newtons. Ok? Pessoal, é isso. Espero que tenham ajudado aí a vocês e que vocês estudem para na segunda aí realizarem uma boa prova. Ok? Muito obrigado aí pela atenção.